assunto, e é o turismo. Muito interessante, maravilhoso, essa ideia que Brasília estava precisando há muito tempo. A Bianca Daia, ela que é organizadora, idealizadora do Tour Brasília Negra. Bianca, seja muito bem-vinda ao Mesa para Dois. Muito obrigada. Boa tarde para todo mundo que está assistindo e ouvindo a gente. Ah, que maravilha. Bianca, explica pra gente, assim, como é que surgiu esse tour, primeiro, depois por onde passa, mas vamos começar, como é que você teve a ideia de criar o Tour Brasília Negra? Bom, eu me formei em turismo, né, pela Universidade de Brasília e também fiz o curso técnico de guia de turismo. E dentro desse curso técnico, a gente tinha que visitar mais ou menos 60 lugares aqui de Brasília. Fazia parte, né, Uau, que legal. do curso. E aí, em um dado momento, eu ia em todos esses lugares e nunca tinha uma história negra nesses lugares. E quando eu perguntava, também não sabiam responder. E aí, acendeu uma luzinha, assim, eu falei, uai, não é possível que não tenha uma história negra aqui. Né? E aí eu comecei a fazer essa investigação e fui encontrando diversas histórias, e aí eu consegui criar essa narrativa dentro do afroturismo, né? Que já é um novo segmento aí dentro do turismo, que é para falar sobre patrimônio material e imaterial negro, afro-brasileiro, contado por pessoas negras, né? Então, eu consegui fazer esse mapeamento de diversos locais, e aí eu juntei o que está aqui no plano, principalmente, ou próximo do plano, para a gente fazer um tour que fosse rápido, fácil, prático de fazer, e que tenha esse legado negro. E aí surge o Brasília Negra. A gente lançou ele em novembro de 2022, e desde então a gente está fazendo ele mensalmente e para grupos fechados também. Que legal. E dá alguns exemplos pra gente que você descobriu na sua pesquisa. Então, o grande barato, assim, para mim, a grande dificuldade desse tour foi justamente essa, né? A gente via que nos locais não tinham as histórias, e quando eu falei que ia lançar, todo mundo falou assim, não, mas não existe isso, negritude em Brasília não é possível. E aí tem um busto do Zumbi dos Palmares, na frente do Conic, que tá ali apagadinho, muita gente passa ali e a gente acaba não vendo, né? A gente tem muito esse hábito, né? De ficar passando nos lugares e não olhar, né? A gente acaba não passando batido, apressado, trabalho, filho, né? E a gente acaba não vendo. Então a gente passa no Zumbi dos Palmares, é o ponto inicial, inclusive. Aí, dentro dessas pesquisas, encontrei 2 professores que são fantásticos aqui do Distrito Federal, 2 professores negros, Ana Flávia Magalhães, que hoje está como diretora do Arquivo Nacional. Ela fez um projeto de extensão enquanto ela era professora de História da Universidade de Brasília, e ela fez uma exposição chamada Reintegração de Posse, onde o projeto tratava-se de fotografias de pessoas negras que encontraram no arquivo público daqui do Distrito Federal. Então, a reintegração de posse é uma grande exposição a céu aberto, gratuita para todo mundo, e ali a gente vai encontrando diversas imagens que vão mostrando a construção da cidade, além daquele olhar de que Brasília foi construída somente por pessoas negras, que os negros eram somente operários que construíram os prédios. Né? Então a gente tem lá professoras, dançarinas, professores, as pessoas inclusas dentro da cultura, transformando já a cultura negra do Distrito Federal, que é uma coisa que a gente não lê, a gente não aprendeu sobre isso na escola. Né? A gente tem muito bem definida a história que foi contada por JK, por Oscar Niemeyer, Atos Bucão, né, e tantos parceiros desse grande encabeçamento, assim, digamos assim, da construção da cidade. Mas e aí tem esse outro lado. Então a gente passa ali hoje tem a Praça Marielle Franco, né, ali próximo também a gente tem a Galeria dos Estados, que é um grande ponto de grafites, né, que faz parte da cultura negra, né, com o hip hop. E a gente vai na Praça dos Orixás, a gente vai no Museu Vivo da Memória Candanga. E aí o grande barato do tour
não só fazer as visitações e contar essas histórias, mas eu sempre gosto de falar que o tour é muito provocativo. Eu faço uma provocação não da maneira pejorativa, mas no quesito de fazer com que as pessoas, né, pensem sobre o que é a nossa cidade. Né? O que é o turismo a não ser conhecer as histórias, né? Conhecer a história da sua cidade, entender a identidade, a cultura do seu povo. Né? Eu acho que a gente acabou perdendo um pouco esse sentimento de compreender onde a gente vive, onde a gente mora. Será que todo mundo que tá ouvindo em casa sabe a história da região administrativa que mora? Sabe qual é a história da Ceilândia? Sabe qual é a história do Paranoá? A gente só sabe a história de Brasília muito por cima, né? E aí eu acho que o turismo ele traz esse resgate da gente ir mais a fundo, compreender a nossa história, ter a nossa identidade mais clara, né? E é um pouco disso que a gente vai tratando durante o tour. Que legal. E tem assim, a idade mínima, idade máxima? Como é que funciona? Não, assim, a gente já recebi crianças de 5 anos, muito adolescente. A maioria das pessoas que vão são adultas, mas é aberto para todos os tipos de gosto, idade. Etária, não importa. Não legal. importa. E a próxima edição já é nesse fim de semana? É nesse fim de semana. É amanhã, sábado, às 9h30 da manhã. A gente se encontra na Praça do Zumbi dos Palmares, né, em frente ao Conic. E aí a gente passa por 8 pontos, a gente faz esse passeio de van, né? E aí a gente encerra esse passeio às 13 horas ou 13h30, né? Dependendo, a gente acaba estendendo um pouquinho. E aí a gente sempre dá um gostinho de quero mais com uma experiência gastronômica, que aí a gente estende até o Sunugal Bistrô, que fica ali na 406 Norte, que é um restaurante de comida senegalesa, né? O Papi, que é o chefe, ele é senegalês, e aí tem ali um restaurante que traz essa culinária senegalesa para que a gente também adentre também um pouco nessa culinária, nessa experiência gastronômica. Ai, gente, sou doida pra ir lá, Bianca. Vou fazer a próxima do tour, tô dentro e aí já dou aquela paradinha lá. E pra quem quiser mais informações, fazer inscrição, conversar com você, qual é o melhor caminho? A gente tem a página no Instagram que é Me Leva Cerrado, @MeLevaCerrado, e lá no link da nossa bio tem o link pro Simpla, que é onde vocês conseguem fazer a compra do ingresso. Ou também pode entrar em contato comigo, né, se quiser fazer um Pix, e por lá é pelo Simpla, né, então a gente tem ali a limitação da forma de pagamento, mas se quiser fazer um Pix direto para mim, pode entrar em contato comigo pelo direct ou pelo WhatsApp, que também está lá no link da bio. Me Leva Cerrado. Me Leva Cerrado. Ai, parabéns pela iniciativa, muito obrigada por aceitar o convite de conversar sobre esse projeto tão bacana aqui, ainda mais isso, né, você vê, o Centro 7, né, lá da UNB, Centro de Excelência e Turismo, promovendo várias iniciativas, assim, várias reuniões de questionamentos que promovem depois ações como essa. Eu sou suspeita que eu sou fã, 7 fiz mestrado lá, adoro aquele lugar, e adoro os frutos que têm surgido das pessoas que por lá passaram. Você é uma delas. Bianca, parabéns pela iniciativa e muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, pessoal. Eu espero todos vocês amanhã às 9h30 no Conic, em frente à Praça Zumbi dos Palmares.